Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Você está no nosso canal do YouTube, O Filho de Deus. Eu sou Márcio Cândido, escritor, autor do livro O Filho de Deus, Fazei Tudo o que Ele vos disser, publicado pela Viseu Editora. E nesse canal nós estamos fazendo um estudo sobre os quatro evangelhos de Cristo. E hoje, com a passagem da cura do servo de um centurião. Essa passagem segue narrada nos evangelhos de Lucas e Mateus. E também estamos trazendo aqui uma passagem semelhante do evangelho de João. E faremos uma leitura e um aprofundamento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus seja conosco. Lucas 7, capítulo 7, versículo de 1 a 10. Quando acabou de transmitir aos ouvidos do povo todas essas palavras, entrou em Cafarnaum. Ora, um centurião tinha um servo a quem prezava e que estava doente, à morte. Tendo ouvido falar de Jesus, enviou-lhe alguns dos anciãos dos judeus para pedir-lhe que fosse salvar o servo. Estes, chegando a Jesus, rogavam-lhe insistentemente: Ele é digno de que lhe concedas isso, pois ama nossa nação e até nos construiu a sinagoga. Jesus foi com eles. Não estava longe da casa quando o centurião mandou alguns amigos lhe dizerem: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entreis em minha casa, nem mesmo me achei digno de ir ao teu encontro. Disse, porém, uma palavra para que o meu criado seja curado, pois também eu estou sob uma autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E a um digo, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem, e a meu servo, faze isso, isto, e ele o faz. Ao ouvir tais palavras, Jesus ficou admirado e, voltando-se para a multidão que o seguia, disse: Eu vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. E ao voltarem para casa, os enviados encontraram o servo em perfeita saúde. Essa é a narrativa de Lucas sobre a cura do servo de um centurião. Agora vamos fazer uma leitura do Evangelho de Mateus sobre essa mesma passagem. Mateus capítulo 8, versículo de 5 a 13. Entrou Jesus em Cafarnaum. Um centurião veio a ele e lhe fez essa súplica: Senhor, meu servo está em casa de cama, paralítico e sofre muito. Disse-lhe Jesus: Eu irei e o curarei. Respondeu o centurião: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha casa. Dizei uma só palavra, e meu servo será curado. Pois também sou um subordinado, e tenho soldado às minhas ordens. Eu digo a um: vai, e ele vai. A outro: vem, e ele vem. E a meu servo: fazei isto, e ele faz. Ouvindo isso, cheio de admiração, disse Jesus aos presentes: Em verdade vos digo, não encontrei semelhante fé em ninguém de Israel. Por isso eu vos declaro que multidões virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão no reino dos céus, com Abraão, Isaque e Jacó, enquanto os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes.
Depois, dirigindo-se ao centurião, disse: Vai, seja-te feito conforme a tua fé. Na mesma hora, o servo ficou curado. Então, essa é a narrativa de Mateus sobre a passagem da cura do servo de um centurião. Agora vamos fazer uma narrativa de uma passagem muito semelhante para que a gente possa também comparar com essa passagem. João, capítulo 4, versículo de 43 a 54. Passados os 2 dias, Jesus partiu para a Galiléia. Ele mesmo havia declarado que um profeta não é honrado na sua pátria. Chegando a Galiléia, acolheram-no os galileus, porque tinham visto tudo o que fizera durante a festa em Jerusalém, pois também eles tinham ido à festa. Ele voltou, pois, a Caná da Galiléia, onde transformara água em vinho. Havia então em Cafarnaum um oficial do rei, cujo filho estava doente. Ao ouvir que Jesus vinha da Judéia para a Galiléia, foi a ele e rogou-lhe que descesse e curasse seu filho, que estava prestes a morrer. Disse-lhe Jesus: Se não virdes milagres e prodígios, não credes. Pediu-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, o seu filho está passando bem. O homem acreditou na palavra de Jesus e partiu. Enquanto ia descendo, os criados vieram-lhe ao encontro e lhe disseram: Teu filho está passando bem. Indagou então deles a hora em que se sentira melhor. Responderam-lhe: Ontem, à 7ª hora, a febre o deixou. Reconheceu o pai ser a mesma hora em que Jesus lhe dissera: Teu filho está passando bem. E creu, tanto ele como a sua casa. Esse foi o segundo milagre que Jesus fez depois de voltar da Judéia para a Galiléia. Então, essa é a passagem de João. Bem, vamos fazer diferente daquilo que nós costumamos, começando pela terceira narrativa, para que depois a gente faça a comparação das duas, que são específicas sobre a cura do servo do centurião. João, ele traz aqui uma passagem até pouco conhecida, mas que tem uma semelhança com a cura do servo do centurião. A diferença aqui é que João, ele fala a respeito de um oficial do rei, né, que tinha um filho doente. E ele pede, então, né, tendo o filho já à beira da morte, ele pede a cura para Jesus, né? E Jesus, ele queria até onde estava o filho, né, desse oficial do rei, ele simplesmente afirma, né, o seu filho está passando bem. E aí ele mede a fé desse oficial do rei, né, porque ele simplesmente podia dizer, olha, como é que o senhor sabe que ele está bem se o senhor nem foi até o local? Mas aquele homem acreditou. Pastor Jesus afirmar, o seu filho está bem, que ele virou as costas e voltou. Veja, era um pai angustiado, né? O filho estava à beira da morte. Ele poderia ter argumentado com Jesus, né? Mas ele acreditou. Bastou a palavra de Jesus para que ele acreditasse. E aí ele teve mais uma confirmação, não é? Quando ele está voltando, os seus criados, né, seus empregados, vão até ele e falam: o seu filho está passando bem. E ele demonstrou ser uma pessoa muito atenta, porque quando Jesus disse: o teu filho passa bem, ele conferiu o horário. E aí ele pergunta para os empregados: que hora que isso aconteceu?
E aí, quando eles respondem que foi a sétima hora, daí ele fortaleceu ainda mais a sua convicção, porque ele já tinha acreditado. Se ele não acreditasse na palavra de Jesus, ele não teria voltado, ele teria insistido, mas ele acreditou. E aí ele foi perceber que exatamente quando Jesus falou: "O teu filho passa bem", aconteceu a cura. Jesus nem foi na casa dele. Então, quando Jesus afirma: "O seu filho está bem", no mesmo momento o filho recebe a cura. E aí ele tem a confirmação com pessoas que nem presenciaram aquele momento, né? Que estavam vindo da sua casa, mas confirmaram que naquele mesmo instante a palavra de Jesus, o filho foi curado. Agora, aqui nas duas passagens de Lucas e Mateus, nós podemos perceber muita semelhança, mas também diferenças, né? Lembrando que o objetivo desse estudo também é verificar as concordâncias e discordâncias, né, entre os evangelhos. Existem casos de reproduções textuais, né? Um evangelho ele praticamente traduz o outro. Existem situações onde eles se complementam. E também nós já vimos aqui passagem, veremos também novamente de narrativas que são diferentes, né, sobre a mesma passagem. E qual a diferença aqui entre Lucas e Mateus? O evangelista Lucas, ele narra que pessoas que representavam o centurião, né, eles foram pedir, interceder a pedido do centurião. Ou seja, ele não foi até Jesus. Pessoas enviadas por ele foram e avisaram Jesus sobre a cura, né, do servo do centurião. E aqui, específico, né, exclusivamente no Evangelho de Lucas, eles vão citar, inclusive, feitos, né, que essa pessoa é uma pessoa que merece ali a atenção de Jesus por tudo aquilo que ele fez ali, na comunidade. E na narrativa de Lucas, é, quando Jesus ia se dirigir, né, até a casa do centurião, ele é interrompido no meio do caminho, porque aquele centurião ele não se achou digno de receber Jesus em sua casa. Então o centurião ele tinha certeza, ele tinha fé, convicção de quem se tratava, né? Se ele não reconhecesse Jesus como filho de Deus, ele deixaria que Jesus fosse até a sua casa. Mas mesmo sendo uma pessoa que liderava um exército, ele teve a humildade. Eu não sou digno de receber Deus na minha casa, né? Então, nessa narrativa dele, ele quis dar essa impressão. Falei, não, Deus não pode entrar na minha casa. Quem sou eu, né? E Jesus, reconhecendo aquela fé, ele, depois que ele diz, né, ó, tem pessoas sobre aqui a minha autoridade, enfim. E Jesus, ele afirma, né, que a fé do centurião salvou o filho dele, né? Então, ele repete aqui, e aí essa frase do centurião, ela é repetida até os dias atuais, né, com algumas variações, né? Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Esse trecho que é citado, né, sempre nas missas, né, para as pessoas que são católicas, sabe disso. Até hoje, essa palavra do centurião, ela é narrada, né, porque Jesus ele colocou, ele exaltou essa humildade, né, essa fé do centurião. E assim que ele retorna para casa, ele encontra o filho em perfeita saúde. E qual a diferença da narrativa de Mateus em relação a Lucas? Em Mateus, o próprio centurião se dirige até Jesus, percebe? Ele não manda que outras pessoas falem por ele, ele vai até Jesus. Avisa que o servo está doente, que sofre muito, e aí Jesus fala: "Ó, eu irei e curarei." Aí sim que o centurião responde: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha casa. Dizei uma só palavra e meu servo será curado. Então aqui o próprio centurião dirige até Jesus para fazer o pedido, mas prefere que Jesus não entre na sua casa por não achar digno, né? E aí ele faz ali o mesmo relato, muito parecidos ali
narrativa de Lucas, né, em seu evangelho, sobre as pessoas que estão subordinadas, né, que estão abaixo dele na hierarquia de autoridade. Então ele se viu abaixo da autoridade de Jesus, né? E acreditando no poder do Senhor, ele só disse que basta dizer e vai acontecer. E assim é feito, né? E Jesus faz a cura. Mas aqui existe uma adição no Evangelho de Mateus, né? Que Jesus, com base nessa fé apresentada pelo centurião, ele faz uma afirmação, né? É que quando ele fala aqui que multidões virão do Oriente e do Ocidente e vão se assentar no reino de Deus com Abraão, Isaque e Jacó, enquanto os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, o que que ele está dizendo aqui? Quem são os filhos do reino? É a raça de Abraão, são os escolhidos, são os judeus, né? Eles são a, aqueles que são chamados filhos do reino, mas eles negaram a Jesus. E quando ele fala de pessoas vindo do Oriente, do Ocidente, ele está dizendo os estrangeiros, outros povos, os quais não eram relacionados como prioridade, né, os escolhidos, porque Jesus ele veio para os judeus, né? Ele até afirma: eu vim para os que são meus e os meus não me reconheceram. E aqui ele afirma que outras pessoas se adiantarão no reino de Deus, porque acreditaram, ainda que a palavra não seja destinada prioritariamente a eles, apesar de Jesus ter vindo para todos. Mas eles tinham um povo escolhido, né? Aquele povo, ele é descendente, né, de toda promessa. Quando Deus fez uma promessa do Messias, ele fez a uma raça que era a raça de Abraão, aos patriarcas e profetas. Mas justamente esse povo que era tido como povo escolhido foi que rejeitou Jesus. E aí Jesus fala em condenação, né? Trevas exteriores, ele está falando do inferno, né? Onde haverá choro e ranger de dentes. Esse é o destino daqueles que eram escolhidos, mas que negaram o Senhor. E ele conclui falando da cura do servo do centurião. Amém? Então, o que que nós podemos trazer aqui para a nossa vida? A fé, né? Esse é mais um dos exemplos de fé que nós podemos presenciar no Evangelho. Não é aquela fé de ver para crer, né? O centurião, ele acreditou na palavra de Jesus. Quantas e quantas vezes que nós tentamos a Deus, né? Quando nós queremos prova, né? Nós queremos garantias. E nesse caso, o centurião, ele teve fé, né? Ele queria muito que o servo fosse curado. Bastou a palavra de Jesus e Jesus em nenhum momento questionou. Não, eu vou até a sua casa. Jesus, ele teve iniciativa, ele nem foi convidado. Não, eu vou até lá. E o servo falou assim, não, senhor, não é necessário. Basta a tua palavra. E assim foi feito. Então, que a gente aprenda com esse exemplo, né, do centurião e acredite na palavra, sem demonstração, né? Não tentemos a Deus, não pedimos provas do seu poder. Basta que a gente acredite que através da nossa fé será realizado. Amém? Então, que Deus frutifique, derrame muita bênção sobre a sua casa, que inunde toda a sua vida de fé, de esperança. Amém? Forte abraço. Até breve.